Realizada desde 2003, Novembro Azul é uma campanha mundial que alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. São diagnosticados mais de 65 mil novos casos ao ano no Brasil. A doença provoca mais de 15 mil mortes no país. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o urologista Dr. Rafael Prata. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Boa tarde, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, doutor. Eu já falo para a família ficar de olho, porque às vezes os homens não estão em casa, né? Ou se estão, às vezes eles ficam assim, deixa de subentendido, né? Sim, é verdade. Não preciso disso agora, não vou pensar nisso agora, mas daí as esposas ficam de olho. Porque é bom a gente ficar de olho na saúde de quem a gente ama, né, doutor? Sem dúvida. E a gente recebe muito no consultório pacientes que vão obrigados pela esposa, a irmã, a filha, às vezes até a mãe, que incentiva, e se ela não tivesse incentivado, ele não iria à consulta. Não iria, não é, doutor? Quando é a hora do homem começar a se preocupar? Bom, a gente recomenda que a partir dos 50 anos ele faça uma visita anual ao urologista. E se ele tiver algum fator de risco para câncer de próstata, ele comece com 45 anos, tá? Os fatores de risco são a história familiar, se ele tiver algum caso na família. De tá? qualquer tipo de câncer? Não, de câncer de próstata, específico de próstata. Tá. Isso. E se ele tiver alguns hábitos que a gente considera como propensos a ter um câncer de próstata, que seria o tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, uma dieta rica em gordura, principalmente de origem animal. Então, esse paciente tem um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Quando a gente já leva uma vida que não é muito boa, que já é bem desregrada, pode acontecer isso antecipadamente, Sem de uma dúvida. forma antecipada? Sem dúvida. Pode, né, a gente pode antecipar um problema que surgiria talvez numa idade mais futura e ele aparecer mais cedo. A gente tem umas fotos aqui e eu vou pedir para o senhor me ajudar. A gente pode levantar para a gente explicar o que é o câncer de próstata, o que é a próstata. Claro, pode ser? Vamos lá. Vamos lá, doutor. Pode ficar desse lado aqui, ó. O que a gente tem aqui? Pode ficar aqui, doutor. Porque acho que fica mais fácil para você ver. Tá ótimo. Então, aqui a gente tem uma foto, uma figura aqui da esquerda mostrando uma próstata saudável, tá? Uma glândula normal, com a uretra que passa por dentro dela, que é onde vai desembocar a urina. E aqui, do lado direito, a gente tem os nódulos de câncer. São os nódulos cancerígenos. São através deles que o câncer de próstata se inicia. E se a gente não atuar numa fase inicial, numa fase precoce, eles progride de tamanho, cresce e pode atingir órgãos vizinhos e outras estruturas à distância também. E como que a gente consegue identificar, doutor? Então, isso através da consulta médica, a gente pode fazer o exame do toque, que o toque, muitas vezes, a gente consegue perceber esse nódulo. Ele já pode consegue perceber na consulta, na própria repente. consulta. Já acende o nosso alerta. E o outro é o exame de sangue, que é o PSA, que é um exame que a gente faz anualmente para monitorar o risco de câncer de próstata. Quando o PSA sobe, a gente sobe um alerta também que esse paciente pode estar em risco de estar com a doença. E aqui a gente está vendo alguns tumores, eles podem se multiplicar, podem ficar maiores, como pode acontecer, doutor? O câncer de próstata, a gente fala que o comportamento dele é muito imprevisível. Ele pode demorar muitos anos até dobrar de tamanho, crescer, e em outros casos ele pode crescer de forma muito rápida, em alguns poucos meses. Por isso que é fundamental ele ter sempre um urologista que acompanhe, que oriente de forma correta, para não deixar escapar a chance de cura. E o senhor falou alguns hábitos, né, que a gente pode ter na vida que pode, de repente, prejudicar isso e pode acelerar. Existem também alguns tratamentos, pessoas que têm algum tipo de doença que também podem correr esse risco, doutor? Não, o uso de anabolizantes também pode levar ao desenvolvimento de câncer de próstata. Então, muita gente faz reposição hormonal de forma irregular, sem acompanhamento médico, também pode estar em risco de desenvolvimento de câncer. Então, às vezes, está achando que está cuidando da saúde pode e não, né? Pode estar causando um problema maior, exatamente. E algum outro tipo de remédio também pode dar, doutor, ou não? De algum tratamento específico, ou é muito difícil? Não, é muito difícil, é muito difícil. O mais comum é o tabagismo de drogas, de tabagismo, o álcool e o uso de anabolizantes. E depois que a pessoa descobre que ela está com um tumor, o que ela deve fazer? Bom, o primeiro passo que a gente faz na consulta é tentar descobrir se esse tumor está localizado só na próstata, se ele está na fase inicial. Isso muda o tratamento, muda inclusive o risco desse paciente ter uma vida melhor no futuro com um tratamento adequado, ou se ele já teve alguma metástase para algum outro órgão, o que vai, sem dúvida, impactar na qualidade de vida dele. E isso pode acontecer, doutor? Sim, em muitos momentos a gente, quando faz o diagnóstico, infelizmente, ele já está numa fase avançada. Então, de repente, já está em outra parte do corpo. Isso. E aí, nesse momento,
o objetivo do tratamento não vai ser mais curar esse paciente, mas controlar a doença para que ele consiga continuar com a vida dele sem outras complicações. E quando está no início, o que deve ser feito? A gente tem como opção terapêutica de tratamento principalmente a cirurgia, que é o tratamento mais utilizado atualmente, e a radioterapia também, para alguns pacientes que porventura não tenham condições de se submeter à cirurgia por alguma outra doença cardiológica ou cardiovascular que impeça ele de realizar a cirurgia, a gente tem a radioterapia, que é uma opção também muito boa para a fase inicial. E como que funciona a cirurgia, doutor? Bom, hoje o melhor tipo de cirurgia para câncer de próstata é a cirurgia robótica, tá? Ela é uma cirurgia que ela é minimamente invasiva e com isso ela possibilita um risco menor de sangramento e de complicações no pós-operatório. As duas complicações mais comuns de cirurgia para tratamento de câncer de próstata é a primeira, a incontinência urinária, então o paciente pode ficar com uma dificuldade de controlar a urina, e o segundo é a disfunção erétil. Então, com certeza, pode ter algum prejuízo na função erétil dele, a ponto de atrapalhar ou mesmo até impedir que ele tenha relações no futuro. E ele sente dor, doutor? No pós-operatório, nos primeiros dias, ele pode sentir um pouco de desconforto, mas com 1 a 2 semanas ele praticamente já está recuperado. Para a gente continuar falando dos tratamentos, antes tem uma perguntinha, vamos ver Vamos lá. o que tem aqui pra gente. Da Vânia, de Santa Teresa, Espírito Santo. Boa tarde, Abiane. Meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata no final do mês passado. Ele tem 77 anos. Qual o valor de PSA que se deve para fazer uma ultrassom? Bom, a ultrassonografia é um exame de imagem que a gente também usa para acompanhar pacientes em visita anual com o urologista. Ele deve ser feito independente do valor de PSA. Então, a gente recomenda que, junto com o toque e com o PSA, a gente faça sempre, pelo menos uma vez ao ano, a ultrassonografia, porque é um exame barato, de fácil acesso e que não tem nenhum risco para o paciente. Entendi, doutor. Vamos continuar aqui. Pode sentar aqui. Aí o senhor falou sobre a cirurgia, que é uma cirurgia tranquila, né? A recuperação é mais tranquila também. Isso se estiver bem no início. Sim. E o outro tratamento? O outro tratamento é a radioterapia, tá? O objetivo da radioterapia é que a radiação destrua as células cancerígenas. Tá? Ele é feito através de sessões, variam de 30, 35, às vezes até 40 sessões, depende do paciente, do tipo de tumor. Isso é feito por uma avaliação com o radioterapeuta, que é o médico específico que faz o tratamento com a radioterapia. E isso só acontece caso ele não possa fazer a cirurgia? Ou de preferência de paciente também. Tem paciente que tem pavor de cirurgia, que foge de cirurgia e sempre pergunta, doutor, tem alguma outra opção que eu possa tomar que não seja cirurgia? A gente orienta a respeito da radioterapia também. Mas a radioterapia não judia mais, doutor, ou é a impressão? Então, assim como a cirurgia, a radioterapia também pode ter alguns efeitos colaterais e que muitas vezes são difíceis de tratar. Ela também pode causar incontinência urinária e disfunção erétil, assim como a cirurgia. A diferença é que ele não é imediato. Ele pode vir, esses sintomas podem vir anos depois da radioterapia. Às vezes 2, 3, 5 anos depois da radioterapia. Tá? E outra complicação comum que pode ter é uma inflamação crônica da bexiga e do reto, porque são órgãos que ficam muito próximos à próstata. E o paciente pode ter sangramento na hora de urinar ou na hora de evacuar também, como uma complicação da radioterapia. Então ele vai ter que ficar sempre muito atento. Exato. É um paciente que vai estar sempre com o urologista, não pode deixar de ir. Mesmo que passe 5, 10 anos da cirurgia, a gente sempre pede que ele passe pelo menos uma vez ao ano com o urologista. E a gente tá falando dessa forma precoce, né? De repente, se alguém em casa já tem, na família, né? A partir dos 45 anos. Mas e se isso acontecer antes? Existem alguns sintomas que podem identificar, doutor? Não. O curioso do câncer de próstata é que ele normalmente começa pela área periférica da próstata, pela bordinha da próstata. E com isso ele não causa sintoma nenhum na fase inicial. O paciente, se ele for esperar sentir alguma coisa para procurar o médico, normalmente vai estar numa fase avançada. Por isso que tem que começar cedo e sempre ir. Todo ano, não pular nenhum ano. A gente viu que na pandemia muitos pacientes acabaram não indo com receio de contaminação e correram um risco, porque ficaram um período sem observação. E assim que ele fez a cirurgia ou que ele fez o tratamento, é possível a cura? É possível a cura. Quando a doença é diagnosticada nessa fase inicial que a gente estava conversando, chega a cerca de 90% o índice de cura, tanto com a cirurgia como com a radioterapia. Mas aí tem o acompanhamento. É o acompanhamento porque esse paciente, como qualquer outro tipo de câncer, ele tem um risco de ter uma recidiva, do câncer voltar após o tratamento inicial. Por isso que ele não pode fazer o tratamento e abandonar o médico, achar que já está resolvido o problema. Bem. Exato. E isso pode acontecer em quanto tempo, doutor? E pode ser rápido nos tumores mais agressivos ou pode demorar anos também, em tumores que têm um crescimento mais lento. Mais perguntinhas, doutor, vamos lá.
Da Edilene Ramos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde. Dor nos testículos pode ser um sintoma de câncer de próstata? E aí, doutor? Edilene, o dor no testículo não é um sintoma característico de câncer de próstata. É muito difícil a gente falar que não pode, que nunca. Na medicina tem alguns casos muito excepcionais, mas não é um sintoma que leve a gente a pensar em risco de câncer de próstata. Ele deve investigar outras causas, como alguma inflamação no testículo, até hérnia inguinal pode dar uma dor irradiada para o testículo também. Seriam outras coisas. Outras coisas separadas da câncer. Mas exatamente. não é bom, né, doutor? Mas não é nada bom, não deixe de visitá-lo. Sentir algum tipo de dor nunca é bom para nenhum caso, Exato. né, doutor? Quando o corpo dá algum sinal, a gente deve buscar ajuda, sem dúvida. Mais perguntinhas da Alessandra de São Paulo. Meu esposo tem 52 anos, já teve a próstata aumentada, mas não fez raspagem. Tem o risco de câncer de próstata futuramente? E aí, doutor, como que é esse caso? Excelente pergunta da Alessandra. Isso é uma confusão que muitos pacientes acabam fazendo, porque existe uma outra doença que é o crescimento benigno da próstata, que é aquele crescimento que quase todo paciente vai ter após os 50 aos 60 anos. Esse crescimento ele pode causar alguns transtornos, como dificuldade para urinar e muitas vezes a cirurgia essa de raspagem indicada. Mas o crescimento de próstata não tem relação com o câncer de próstata. Uma próstata aumentada não tem um risco maior de desenvolver câncer. Isso são coisas totalmente separadas. Totalmente diferentes. Exatamente. Se a gente for falar em prevenção, doutor, o que as pessoas devem fazer sempre? Os homens devem fazer? Isso. As medidas de prevenção que atualmente já são comprovadas que funcionam é adotar um estilo de vida saudável. E o que é isso? Praticar atividade física regular, ter uma alimentação regrada, evitar excessos alimentares, então uma alimentação baseada em frutas, verduras, fibras e evitar tabagismo e consumo de álcool em excesso. São fatores que ajudam muito na prevenção do câncer de próstata. Doutor, que ajuda em tudo na nossa vida, não é? Sem dúvida, vai ganhar de brinde uma ajuda no corpo todo. Com o corpo todo. Eu acho que todas as vezes que a gente tem os médicos aqui falando com a gente, vocês médicos, e a gente tenta falar a todo momento para as pessoas, que existem algumas regrinhas, né, que a gente precisa realmente respeitar para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Sem e eu dúvida. acho que elas são praticamente sempre as mesmas. É lógico que às vezes acontece, pode ter genética, né, doutor? Sim. Pode ter outros casos também. Isso. A gente tomando esses cuidados não vai garantir que a gente não tenha problemas, mas sem dúvida vai diminuir o risco dele aparecer. Então, e quando ele vem, também a nossa recuperação pode ser melhor, claro, doutor? com o corpo melhor, a recuperação pós-cirúrgica é melhor. Se a gente precisar usar algum outro tipo de tratamento, como algum quimioterápico, a resposta é melhor também. Então vai ajudar, sem dúvida. Se fosse para o senhor dar um recado para os homens que estão assistindo o nosso programa, porque a gente sabe que eles estão de olho, que eles ficam atentos em casa quando a gente começa a falar deles, que tipo de recado o senhor daria? Bom, o primeiro é anualmente visitar o seu urologista, não deixe de ir. É fundamental que vá uma vez ao ano. Foi no primeiro ano, está tudo bem, vá no seguinte também, não deixe passar muito tempo e tentar, na medida do possível, adotar esses hábitos de vida mais saudáveis que, sem dúvida, vão ajudá-lo como um todo. Com certeza, quanto antes a gente for, né? Quanto antes a gente prevenir, a gente sabe que vai ter a cura e a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. Sem dúvida. Se a gente vai deixando, e dor nenhuma, né, doutor? Sentir dor não é normal. A gente quer estar todo mundo bem. Todo mundo bem. Então, sentir uma dor, vá até um médico, não é, doutor? Exato. Muito obrigada por hoje, Imagina, viu? eu agradeço a visita e o prazer sempre estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Você aproveita em casa, liga no contato do doutor aqui se tiver alguma dúvida. O telefone é o 11 3071 3080 ou 3071 1747, está aí na tela também. Obrigada, doutor Rafael. Obrigado, Eliane. Tchau, tchau. Tchau, tchau.